Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, né? Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Nação, José Boto está encantado com toda a estrutura que encontrou no nosso Mengão. Em entrevista concedida a jornal português, o dirigente exaltou o clube e disse que, nesse momento, o Flamengo não deve nada a nenhum clube do futebol europeu. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Portanto, vamos acompanhar o que José Boto falou e, é claro, a repercussão dessas falas está sendo muito grande, tanto aqui no futebol brasileiro, assim como também no futebol europeu. Será que o nosso Mengão vai ser clube modelo? Vamos acompanhar tudo agora. Com o Boto rubro-negro, José Boto, falando sobre o Mengão e fazendo comparações. Vamos ver. Entrevista de José Boto ao jornal Record de Portugal. Eu diria que aqueles clubes brasileiros que lutam por títulos, que lutam pela Libertadores, têm hoje, a nível estrutural e econômico, uma aproximação grande aos clubes europeus. Ele pode falar, ele é europeu, trabalhou na Europa e hoje está no Flamengo. O Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. É óbvio que isso não é fácil, muitas vezes não é possível fazê-lo. Até porque o calendário no Brasil é uma coisa de loucos. Muitas vezes somos obrigados a priorizar alguma coisa. E se tivermos que o fazer, o Brasileirão é a prioridade. Mais do que a Libertadores e a Copa do Brasil. É um novo Flamengo, Breler. E é uma novidade do José Boto, dessa abordagem sob a presidência do BAP, porque em outras temporadas o Flamengo negligenciou o brasileiro sem a menor cerimônia. Deixou de lado, focou em Copas, e essa sempre foi uma grande crítica da torcida do Flamengo. Porque se tem estrutura de clube europeu, se tem investimento de clube europeu guardadas as devidas proporções, mas no cenário sul-americano, o Flamengo tem dominância financeira. É um clube que consegue, de certa forma, ter muita vantagem em relação a outros que tentam competir no mesmo nível. Palmeiras joga vôlei? Não, mas e ainda assim, a arrecadação do Flamengo é superior à do Palmeiras. Sim. O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco de geração de caixa e muitas vezes todo esse potencial não foi aproveitado na maneira como o torcedor acredita que pode ser. E eu entendo esse sarrafo subindo no Flamengo e desprezar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos, que mede realmente a competência, a formação de elenco, o potencial de investimento, a ciência investida na formação desse elenco. O Flamengo ficou aquém das expectativas. Por mais que tenha ganhado o Brasileiro em 2019, 2020, um bicampeonato, o Flamengo pode mais. E não estou falando só de ganhar, mas de sempre estar ali disputando o título até o final. Então essa tem de ser a exigência. O Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho corajoso ele falar isso agora, porque normalmente ninguém fala. Normalmente, o que todo mundo fala normalmente? Não vamos priorizar, vai ter cada momento, todas as competições são importantes, vamos ver jogo a jogo. Não é assim? Mas ele falou isso. O Flamengo é um clube que tem de começar a temporada com a ambição de querer ganhar tudo que é possível. É difícil realmente, mas se houver uma bola dividida, e aí provavelmente escolher poupar, fazer margem de manobra, o brasileiro não pode entrar com um time totalmente modificado no brasileiro, como já aconteceu na época do Renato Gaúcho, na época do Dorival Júnior. Mas na Libertadores também não. Mas porque a gritaria sempre vai existir. Mas qual é, Abel? Seja para um lado ou para o outro. Mas qual é? Poupou, deixou jogadores importantes de fora no brasileiro. Curto, se perder, tem reclamação.
Ah, na Libertadores, se perder tem reclamação. Do mesmo jeito, concorda? Mas qual é a referência do torcedor rubro-negro? 2019 com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus Ganhou os dois. Era um técnico que poupava, não é... Muita gente, não, o Jorge Jesus não poupava nunca. Poupava, mas pontualmente. 2, 3 jogadores no máximo, jogadores que corriam risco ali de estourar, que estavam com um desgaste grande, e o resto era ali a base do time titular. Então, é isso que o Flamengo tem de fazer, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz, com a fome de títulos que ele tem, com a mentalidade que ele está imprimindo no Flamengo, ele pensa da mesma forma. Não dá para abrir mão de um campeonato de pontos corridos. Eu entendo quando o Grêmio do Renato Gaúcho fazia isso. Porque ali o Grêmio... Você entende, mas quase ninguém entendia porque era muito cornetado, lembra? Não era? Mas ele tinha um argumento que era, eu não consigo competir em orçamento com o Flamengo. Só que quando foi pro Flamengo, ele também fez a mesma coisa. E o ponto é, um clube como o Flamengo, que tem esse elenco, que tem a capacidade de chegar no meio da temporada, detectar carências e contratar, ir ao mercado ser agressivo, não tem, como o prof diz, não tem o direito de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como um sinal positivo do Flamengo. Ele elogia, né? Fala que os clubes brasileiros estão se aproximando dos europeus. Ainda há uma distância em termos de dinheiro, né? O Manchester City, por exemplo, tem investido por temporada uma média de R$1 bilhão investido. R$1 bilhão é a receita do Flamengo. Então ainda está distante, mas realmente o futebol brasileiro tem evoluído em termos estruturais. O calendário, né? O calendário louco continua sendo um entrave, um gargalo do futebol brasileiro para se aproximar ainda mais dos europeus. Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, né? Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Agora, eu estranho esse negócio eu entendo o brasileiro prioridade em relação à Copa do Brasil, principalmente vindo do Flamengo, porque um dos atrativos da Copa do Brasil são os prêmios. Dinheiro todo mundo gosta, mas o Flamengo não é propriamente um clube hoje dependente dos prêmios da Copa do Brasil, como são outros clubes. Não são só os prêmios, não. A taça vale, professor. Sim, mas vale menos que a do brasileiro. Isso é claro. Sim. Agora, a Libertadores não vale menos que o brasileiro. Numa dividida com a Libertadores, eu vou sempre achar que você tem que priorizar a Libertadores. É um título internacional. Então você discorda dele? Então, eu discordo dele nesse sentido. Eu achei estranho a Libertadores estar em segundo plano em relação ao brasileiro. Não é abandonar o brasileiro. Também acho errado abandonar o brasileiro, que é o cerne da tua temporada. E ele também não disse abandonar em nenhum momento. Ele falou assim, se puder ganhar todos, é legal, tal, mas a gente sabe que é difícil. Se algum momento tiver que priorizar, foi isso que ele falou, não foi? Se algum momento tiver que priorizar, brasileiro. Ele não falou que vai largar. Isso eu achei estranho. Porque se teve gente que caiu por priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, o Dorival mesmo sofreu muita corneta em relação a isso, naquele jogo com o Palmeiras. Imagina essa lógica dele. Prof, mas se você analisar friamente, por probabilidade, um clube como o Flamengo, que tem o maior orçamento do país e que já tem um ótimo elenco, o Flamengo larga na temporada com mais chance de ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Sim. Então, friamente... E apesar de ser mais difícil a tarefa. Exato. São pontos corridos, o time precisa se provar, tem concorrência, mas na Libertadores, uma noite ruim... também tem concorrência. Mas numa noite ruim joga tudo por... Mas ser campeão sul-americano sempre será maior do que ser campeão brasileiro. Isso não eu não sei, assim, eu tenho uma interpretação do que ele falou, ele fala de priorizar e tudo mais, né? Então eu entendo essa discussão do valor dos títulos. Eu vejo a declaração do Boto muito mais como o norte do que você tem para a temporada do que o valor exatamente dos títulos. Porque eu acredito muito que o brasileiro, por ser o pontos corridos, a sequência da temporada, ele é o que te faz manter o nível altíssimo. E a você ganhar uma competição de mata-mata, ela é meio consequência muitas vezes. Até, como você pontuou, uma noite ruim, um jogador expulso num confronto com 5 minutos,
pautou toda a temporada. Uma noite ruim dos atacantes do São Paulo podia ter eliminado o Botafogo. Exato. Uma noite que Caleri e Lucas perderam gols. Mas se você é um time que está jogando no mais alto nível do Campeonato Brasileiro, e para mim, você pode discutir a importância dos títulos. Você tem a disputa. Mas para mim é inegável hoje. Se você vencer o Campeonato mais brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Libertadores. Você precisa ser melhor, porque você precisa manter um nível alto por 38 rodadas numa competição. Tanto que os últimos campeões brasileiros, você olha, eles eram todos candidatos reais a Libertadores. Você vai pegar, o Palmeiras caiu cedo, mas caiu o Botafogo, que foi o campeão e jogou muito bem na volta, com a torcida inclusive aplaudindo. O contrário não é verdadeiro. O Atlético Mineiro foi na final das 2 Copas e fez um Campeonato Brasileiro que ele correu o risco de rebaixamento na última rodada. Então, acho que o nível de exigência do brasileiro é mais alto. Então, acho que quando ele fala isso, talvez partindo do ponto, se eu fizer um brasileiro de alto nível, estou competindo, naturalmente eu sou um candidato a ganhar os mata-matas. Os adversários do início ao fim são mais difíceis. São mais difíceis. E de você manter a regularidade. Na Libertadores, a partir de oitavas, quartas, que o bicho começa a pegar com adversários mais cascudos. Na primeira fase tem muito time ruim. E também, assim, definir o que é prioridade na competição vai depender muito do calendário. Se o Flamengo abre 15 pontos de vantagem com um turno, de repente, não dá para poupar algum cara importante pensando nas oitavas de final. Se o Flamengo sai 15 pontos atrás no Brasileiro em um turno, isso também pode influenciar. Se tá parelho ali no Brasileiro com outro time, aí pega um confronto de oitavas de final que ele faz 4-0 fora de casa. Na volta ele pode poupar porque ele está disputando o Brasileiro. Então acho que essa questão do poupar, de priorizar, assim, situações pontuais, é a temporada, é o calendário que vai definir. Acho que quando ele fala disso, de ter o Brasileiro... Isso que eu falei que eu achei corajoso ele falar agora. Concordo, porque ele não tem nada a normalmente ganhar. Ninguém fala, não, vamos esperar, vamos ver, depende do que acontecer. É o que você está dizendo. Eu só acho que ele passa por cima do fato de que o Flamengo é player. Em tudo. Player em tudo. Então, se ele é técnico, vamos ver, ele é português, se ele é técnico do Benfica, e ele fala que vai priorizar o campeonato português em relação a uma Champions, em que o Benfica não vai ser campeão da Champions, eu até entendo. Mas o Flamengo é top na América. Então, numa dividida de uma Libertadores com o brasileiro, naquela semana, eu não tenho dúvida nenhuma. O título sul-americano é mais importante que o título nacional. Mas, prof, dificilmente o Felipe Luiz vai poupar o time na Libertadores em quartas de final, em semi. Mas, eventualmente, se ele tiver num jogo de ida, Flamengo jogando oitavas de final da Libertadores, ele abre 3-0, ele tem margem para poupar 2-3 no jogo de volta. É um sonho que todo mundo quer, mas nem sempre tem, né? Então, mas eu não acredito que por essa declaração o Felipe Luiz será forçado a poupar na Libertadores. O que deve acontecer é na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poupar mais. Do que já poupou em outros anos. Porque aqui no futebol brasileiro, por causa da premiação, acontece a insanidade dos clubes pouparem nos pontos corridos para jogar a Copa do Brasil. E aí isso é... Depende do teu adversário também. Acho que depende muito das circunstâncias. Isso é abandonar o brasileiro. E o que acontece aqui, a gente já viu times entrando com o time B para jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma coisa é poupar e ali de acordo com a ciência. 2018, Palmeiras. Jogadores. Felipão. Ele jogava Libertadores com um time e o brasileiro com outro. Saiu na semifinal para o Boca Juniors, na Libertadores, e foi campeão brasileiro com um time B. 17, praticamente, o Grêmio do Renato era quem mais perseguia o Corinthians do Carille no começo do campeonato. O Grêmio do Renato colocou um time reservaço contra o Palmeiras aqui. Priorizou Copas. E aquilo custou o título. 2017. Foi o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Renato até tinha a favor de si uma certa cultura copeira no Grêmio. Ele não tinha uma oposição a isso, em relação à torcida. A torcida gosta. O Grêmio entendia isso. Particularmente o Grêmio entende isso. Né? É um privilégio que nem todo técnico tem. Está aí o Dorival, que no Flamengo ouviu para Chuchu, quando não botou a sua força máxima contra o Palmeiras. Foi campeão da Libertadores. E foi campeão das outras duas. E da Copa do Brasil. Ganhou 2. André Donk, Mr. Europe, como é carinhosamente chamado aqui. O Boto fez uma comparação ali de estrutura dos times top do Brasil ou da América do Sul com times europeus. Procede ou ele exagerou na sua visão? Não, eu assim, até pelo conhecimento que ele tem e pela honestidade que a gente viu, tanto que concordo quando você disse na questão de que ele nem precisava ter falado algo e ele foi extremamente espontâneo. Então, eu acredito que a avaliação dele é
é bem sensata. Acho que ele não está querendo fazer um lobby. Lógico que, consequentemente, acaba destacando, elogiando o trabalho do clube em que ele está, mas não acho que é uma forçação de barra, até porque ele não é o primeiro a falar isso, né? De muita gente que tem vindo ao Brasil, falado de clubes grandes, que têm recebido grandes atletas, de grandes projetos. Então, para mim, procede o que ele falou. E o Flamengo, acho que ele... O Jorge Jesus ficava bravo quando falavam em poupar no Brasileiro. Lembra? E é que hoje, se você olhar também os grandes times do futebol europeu, que vão disputar a sua Liga Nacional e a Champions, para fazer um paralelo, não tem muitas vezes a cultura, por exemplo, o Manchester City, que foi hegemônico na Premier League nos últimos 4 anos, ganhou Champions no período, inclusive, e sempre lutou pelo título da Champions. Você não olhava o Guardiola mudando 8 jogadores de um jogo para o outro. Essa questão de poupar é muito baseado na rotação de peças importantes, tem um pouco de desgaste, você muda 2, 3, você fala de 15, 16 titulares. Então, assim, eu entendo a prioridade do Brasileirão ser isso como o objetivo, como foco de você manter o seu alto nível para disputar tudo. E aí você consegue rodar. Eu acho que o Flamengo tem condições de manter um alto nível e disputando todos os títulos. Acho que o elenco hoje é muito mais encorpado para conseguir fazer isso. E eu acho que o Flamengo não é o único, não. Acho que o Palmeiras também tem condição hoje de lutar nas diferentes frentes ao longo da temporada por essa mentalidade. E aqui antes a gente tinha muita ideia disso de poupar, né? Até os exemplos que vocês trouxeram de muda meio time de um jogo para outro porque aquela competição é a prioridade. Hoje eu acho que dá para você ir rodando, mantendo o alto nível, até pela questão do elenco, né? Olha o elenco que o Flamengo tem. Acho que você consegue fazer várias alterações e manter o nível do time jogando quarta e domingo. O passe sem descaracterizar. É isso. E esse é um grande problema. Aquele time que parece que nunca ninguém treinou junto, nunca ninguém jogou junto, parece que nunca se viram. É isso que irrita. No mundo, o calendário, não vai pensar que o calendário do mundo é as mil maravilhas, não. Tem muito futebol em todo lugar. É que aqui, como o Boto colocou, aqui é insano, né? Aqui é coisa de loucos, que ele colocou no plural. Já começa com os estaduais que não tem praticamente lugar nenhum. Mas fora também, você não vê o Real Madrid botando o time principal dele em Copa do Rei. Na cultura você tem, na Europa você tem uma cultura... Isso, tem aquelas Copa da Liga Inglesa. Então, aí tem o tamanho... Ali os times poupam muito. Mas tem algumas coisas, por exemplo, os europeus eu gosto, até quando a gente fala de desgaste, sempre o goleiro é o que acham que menos desgasta, né? Na Europa eles têm o goleiro de Copas. Muitos times têm. E isso é claro, não precisa nem explicar, né? A Copa você vai ver, é o cara Já teve em das alguns, Copas. Flamengo teve, né? Não me lembro se mais algum time, mas o Flamengo bem claro. Para começar, você precisa ter 2 goleiros confiáveis, né? Minimamente confiáveis, para segurar nos jogos de Copa. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, mas realmente o nosso calendário, principalmente por causa dos estaduais, é coisa de loucos. Nação, José Boto aí impressionado com a estrutura do Flamengo, com a organização do time, e é claro, ele por ser um português está divulgando a marca Flamengo em outros países. Ele já trabalhou em diversos clubes do futebol europeu e com certeza já acompanhou, né, a estrutura de todas as equipes. E de acordo com ele, em uma entrevista concedida ao jornal português, o Flamengo não fica atrás de nenhum clube do futebol europeu. É claro que a comparação que ele faz é com relação à estrutura, à organização, à forma que é conduzido os trabalhos aqui no clube carioca. Mas se for comparar a questão do investimento, né, o Flamengo fica muito atrás, principalmente comparado às principais equipes do futebol europeu. Mas isso já mostra que o Flamengo está no caminho certo, né? O Flamengo está investindo pesado no futebol, tem uma estrutura incrível e que entrega a melhor qualidade possível para que tanto o treinador, assim como também os jogadores consigam desempenhar um papel importante aí no mercado nacional e internacional. Então o Flamengo aí sendo destaque por José Boto. Ele falou também que a prioridade será o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo que já tem alguns anos que não vence essa competição, principalmente porque foram maus planejamentos feitos aí por Marcos Braz e Rodolfo Landim, que priorizava as Copas, né? O Flamengo que sempre visava a questão financeira e esquecia um dos principais campeonatos do mundo. O brasileiro hoje, o nível é lá em cima. Então, se você não priorizar, não colocar seus principais jogadores
em determinados momentos na competição vai ficar para trás no Campeonato Brasileiro. Então já chegou mais do que na hora do que o Flamengo priorizar uma competição que deveria ser prioridade todo ano. É claro que tem outros campeonatos que pagam mais, só que se tratando de campeonato importante, o brasileiro está acima da Copa do Brasil, está acima de todos os outros campeonatos organizados pela CBF. Então vamos torcer para que o nosso Mengão volte a conquistar esse Brasileirão. É um campeonato de pontos corridos. Então, portanto, se o Flamengo fizer uma boa campanha, vamos supor que abra 5, 6 ou até 7 pontos de diferença, o Flamengo pode ir mesclando durante as partidas, pois tem um elenco muito forte. Então não vai perder qualidade no seu time. Agora, no início, tem que botar para descer. O Flamengo tem que priorizar essa competição que há muito tempo deveria ser prioridade e não foi na época de Landim e Marcos Braz. Infelizmente, já aconteceu, não tem mais como voltar atrás e agora é olhar para frente, almejar o Campeonato Brasileiro como sendo aí prioridade para esta temporada. Ele não quer dizer que vai abrir mão da Libertadores e Copa do Brasil. Não, esses campeonatos serão também importantes. Só que depois do Brasileiro, com certeza a Libertadores da América terá uma importância ainda maior. Copa do Brasil será campeonato secundário. Por mais que pague bem, que a questão financeira conte quando você for priorizar algum determinado campeonato, mesmo assim o nosso Mengão agora vai para cima do Campeonato Brasileiro, já que é um campeonato que o Flamengo já não ganha há um bom tempo, né? A última vez aí que o Flamengo conquistou foi com Rogério Ceni. Então, essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo, deixando a sua opinião nos comentários. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos.